Olá pessoal, tudo bem? Como prometido, vamos ver aí pontualmente como a gente usa o Present Perfect e o Simple Past. Vamos ver um uso dele apenas para a gente comparar, professor, como que eu uso, como eu falo no passado, algumas experiências que a gente já vivenciou, tá bom? Veja a explicação com os exemplos que eu tenho aí na tela para vocês, tá? Vejam bem então, o Present Perfect e o Simple Past para falar sobre experiência no passado, ou seja, aquilo que já aconteceu, certo? Então, por exemplo, em português eu falo assim, ó, eu já morei em Nova York, vocês sabem que eu morei fora do Brasil, então eu falei assim, ó, eu já morei em Nova York, ou eu posso falar, eu morei em Nova York em 2002. Tá vendo aqui a diferença de uma frase para outra? Qual é a diferença? Eu estou explicando exatamente que quando eu morei em Nova York. Para nós em português, essas frases estão no passado, certo? Isso você está certo. Claro que o M corrigido, né? Que esse M está errado, não é maiúsculo. Mas eu não tenho tempo agora de fazer, infelizmente, outro material, tá? Está corridinho, mas a gente vai conseguir terminar isso aqui. Muito bem. E aí, vejam bem. Para nós está no passado essas afirmações. Mas no inglês eu tenho, para expressar sobre uma experiência que eu já vivi, eu tenho dois tempos verbais que eu posso usar, que eu devo, na verdade, usar. Quando eu vou falar de uma experiência sem falar sobre a data, que é, por exemplo, a primeira frase, eu morei em Nova York. Sem detalhes, eu vou usar o Present Perfect. Quando eu vou falar de uma experiência com datas, eu vou usar o Simple Present. Olha lá, I have lived in New York. Pronto, Present Perfect. Certo? Falei da experiência. Então eu vou dar um outro exemplo. Eu já comi carne de jacaré. I have eaten alligator's meat. Eu já vi o Michael Jackson. Certo? I have seen Michael Jackson. Eu já fui para Disney. I have visited Disney, or I have been to Disney. Yes? Agora vamos para uma frase uma experiência que eu vivenciei com o tempo. Olha só o exemplo. Ó. I lived in New York in 2002. Eu morei em Nova York em 2002. Eu fui na Disney em 2001. I went to Disney in 2001. Quando que eu comi carne de jacaré? Eu comi carne de jacaré nas últimas férias, né? Nas últimas férias. Então, olha só. I ate alligator's meat on my last vacations. Tá vendo? Então, eu dei um tempo, uma expressão de tempo. Essa é a diferença básica. Agora, vamos olhar a estrutura. A estrutura é sempre present perfect, have lived, have played, have eaten, have gone, have visited. O que quer dizer isso? A estrutura do present perfect sempre vai vir o sujeito, no caso aqui é I, o verbo have or has. Professor, quando que eu uso o have? O have quando eu tiver um substantivo ou pronome que corresponde a I, you, we, they. Todos esses serão have. Quando é que eu uso has? Vai ser she, he, it, or he, she, it. Has. Aí tem o has, tá vendo? Então é bem importante isso. Mais quem? Então é a estrutura do have or has mais o... Opa, voltei para trás. Ué, o que aconteceu aqui? Só um minutinho, gente. Aqui. A estrutura do have or has mais o verbo no particípio ou no passado, certo? No particípio, perdão. Professor, então como é que seria? Então o verbo irregular, ele vem com a estrutura particípio como? Você vai lá na terceira coluna daquele material que a gente tem atrás do livro de vocês aí. Lá é o particípio dos verbos irregulares. Como que é o particípio do verbo regular? Ele é exatamente o formato dele no passado. No passado. Por exemplo, live é um verbo regular, então vai ser lived. É mais tranquilo de fazer, tá? Por isso que a gente tem que estudar aquela tabela lá. Aí a outra aqui, ó. Eu morei... E como é que ficou aqui no passado simples? I lived in New York. É direto, não tem have nem has. É o sujeito direto com o verbo. E ponto final. Tá bom? Aí você tem que novamente... Então, estudar o verbo regular e irregular é importante estudar os verbos regulares e irregulares no passado e no particípio, que você está preparado para fazer tanto no passado simples quanto no present perfect. Vamos passar lá mais adiante. Eu vou mudar aqui, ó, nos exemplos da interrogação, da question. Olha só. Have you ever been to New York? Did you go to New York last year? Novamente, é uma question, então eu venho com a estrutura auxiliares e eu mudo. Então, present perfect, tá vendo o have lá? Ele aparece logo no começo. Se for have you, se fosse we, have they, have I. Se fosse he, she, it, seria has, né? Aí, o sujeito,
O ever aqui está para dar um complemento de já, da experiência. Novamente o verbo no particípio. O be aqui está no particípio. Como que é o particípio do be? Been. Porque se eu for lá na tabela, lá eu tenho be, é um verbo irregular. Então o passado do be, was, were. E o particípio do be, been. Certo? Então, have you ever been to New York? Certo? Essa é a pergunta. Você já foi a Nova York? Mas não diz quando. Olha aí eu perguntando novamente, já usando a estrutura do Simple Past, com data. Ó. Did you go to New York last year? Eu coloquei last year, ano passado, tá vendo? E aí o passado, perguntar no passado, nós sempre usaremos o auxiliar did, independente do substantivo, ou do sujeito, perdão. Seja ele substantivo que corresponde ao I, you, we, they, he, she, não importa. É mais fácil ainda, é só colocar o did, e aí você vem com o sujeito e o verbo no infinitivo. Ó. Did you go to New York? E last year, sempre uma expressão de data. Tá bom? Claro que a gente tem mais prática aí depois. Isso aqui é só uma introdução básica, geralzão, tá? E o negativo, veja só o negativo. Negativo nós temos I haven't been to New York yet. I have been to New York. I didn't go to New York last year. Novamente, present perfect falando da experiência e o simple present falando especificamente de uma data. E olha lá, ó, I haven't been to New York yet. Então eu quero negar, é have, fica haven't. Se for has, hasn't. Ponto. Continua a estrutura com os verbos, participa, etc e tal. E o yet, o yet é ainda. Então eu estou dizendo o quê? Eu ainda não fui a Nova York. Falei que eu não tive essa experiência ainda. E o yet é importante porque eu posso usar, ele sempre pode vir com present perfect na negativa, tá bom? Ou na questão, mas aí é um outro exemplo que eu te dou depois. E aqui ficou claro, ó, quando eu quero negar o passado, eu uso didn't, or did not, e o verbo no infinitivo. No caso aqui é didn't go. E coloquei uma expressão de passado. Perfeito? Pessoal, eu espero que essa explicação já dê um início aí nesse contexto do Present Perfect, Simple Past, e a gente vai continuar mais em aula com vocês. Ok? I'll see you in a minute. Bye bye. Posso